E olha, vamos falar de saúde, Fabinho? Vamos, porque aqui no programa a gente também traz dicas importantes para você que quer se cuidar melhor, quer ter disposição, curtir cada vez mais os momentos bons da vida. É verdade. Olha, a maioria das pessoas, muitas das vezes, elas que buscam esse bem-estar, prioriza a prática de exercícios físicos, a gente sabe disso. Por exemplo, uma alimentação equilibrada, tudo isso você já ouviu, né? Mas se esquecem de dar atenção a um item muito importante. O sono, gente. O sono é outro fator muito importante para uma vida saudável, não é, Dani? É verdade. Às vezes você acha que porque você está dormindo não tem importância. Tá enganado. Aí que é mais importante. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o fisioterapeuta Dr. Jorge Alves da Silva Júnior, que já está aqui conosco para esclarecer todas as nossas dúvidas. Então, seja muito bem-vindo ao Mais Vida, doutor. Prazer recebê-lo aqui, viu? Dei choque nele, desculpa. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Dei choque, gente, mas é excesso de curiosidade, né, doutor? Eu gostaria que, para começar, não vou chamar de senhor, vou chamar de você, que você é muito jovem. Você explicasse pra gente o que é o sono, qual que é a importância do sono. Legal. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a Rede Vida Televisão. E é um bate-papo bem extenso, como vocês mesmos citaram, nessa questão da atividade física e da alimentação. A gente sempre discute o triângulo da qualidade de vida, onde o sono é a base. Porque o que você faz de atividade física e o que você come, você metaboliza, o seu organismo ele processa toda essa informação durante o sono. Então são, na média, de 6 a 8 horas por dia, onde que o nosso dia, o que a gente fez, vai ser somatizado e uma noite de conforto que vem através do sono. Muito bem. Agora, qual a principal função do sono? Você falou um pouquinho da importância dele no nosso organismo, mas qual que é a principal função diante de tudo isso que o senhor explicou? Vamos lá. O sono, a gente tem a possibilidade de falar assim, quando a televisão fica desligada e fica aquela luzinha vermelha que fica em stand-by, é exatamente o que acontece com a gente durante o sono. A gente está inconsciente, mas todas as defesas do nosso organismo, eles vão continuar trabalhando para conseguir restabelecer de maneira involuntária. Eu não preciso fazer nada. Quando eu não consigo dormir de maneira adequada, eu tenho aquela sensação que eu acordo cansado, indisposto, é porque ele não conseguiu promover essa autocura, reorganizar fisiologicamente todos os meus processos. Então, eu estou levantando como se eu não tivesse 100%, a minha carga não está 100%. E automaticamente o meu dia não vai render tanto como se eu tivesse atingido todas as fases, né? Entendi. E como é que nós podemos definir, então, um sono reparador? Existem várias situações que pode fazer isso, né? Uma das principais é criar uma rotina para isso. O sono, ele precisa disso. Você cria uma rotina do horário de deitar, de não se alimentar com umas 2, 3 horas com antecedência antes de deitar. Criar alguns hábitos que você consiga facilitar esse processo. Por exemplo, não tomar nada que possa estimular, né, um café, algum energético que possa te atrapalhar esse processo. Não ficar muito, praticar atividade física, ficar muito atento. Então, quando você cria rotina e cuida disso, você consegue eliminar um risco de insônia ou de hiperatividade até que inicie essa fase do sono, né? Que é aquela fase que você chega, descansa, o adormecimento e leva até o final. Doutor, quais são os distúrbios mais comuns assim do sono? A insônia, uma série de fatores pode influenciar, né? Como estresse, a correria, aquelas pessoas com hiperatividade, mas a gente tem também a apneia, aquela obstrutiva do sono, que você deixa de respirar durante a noite, o próprio ronco. Tem tido as duas como uma das mais comuns, que interrompe literalmente um sono e as pessoas não acabam tendo a possibilidade desse repouso citado anteriormente. Tem falado-se muito disso, pesquisado-se muito sobre isso, existem aparelhos específicos hoje influenciando nessa questão da respiração, da apneia, para influenciar nisso daí. A rotina citada também anteriormente facilita para que você diminua o risco de insônia e possa conseguir elevar uma qualidade natural, né, do seu sono.
As crianças também podem apresentar distúrbios de sono ou elas são diferentes da gente? Elas simplesmente desligam da tomada e dormem? As crianças, ela é bem interessante que elas têm essa possibilidade que durante o sono ela tem a possibilidade da liberação do hormônio do crescimento e vir a crescer. Mas existem várias pesquisas falando sobre os distúrbios do sono infantil. E, inclusive o ronco, né? Também está incluso nesse processo. Sério? E a rotina também, que hoje as crianças, ela tem um ritmo diferente de uma geração passada, de tablets, de celulares, e isso influencia demais em ansiedade na vida delas. Então essa nova geração está tendo um pouco mais de dificuldade de conseguir se concentrar para ter um descanso. É onde entram os pais, né, voltando um pouquinho lá nos anos 90, tentando reeducar essas crianças para conseguir tirar um pouquinho a tecnologia de lado e eles conseguirem vir a se organizar para isso, mas não estão longe disso não. Mas é difícil, viu, doutor? Não é brincadeira, não. É tirar o celular, principalmente dorme com o celular na mão. É A minha verdade. filha é assim. Eu queria falar também com o pessoal que acompanha sempre o nosso programa. Aliás, um beijo carinhoso a todos da terceira idade. Beijo no coração de vocês que acompanham aqui a nossa Rede Vida. Queria que o senhor falasse também um pouquinho da importância da qualidade do sono na terceira idade, doutor. A gente, né, frisa isso muito em aula. Existe uma curva, né, do crescimento e do desenvolvimento humano, que a gente passa pela fase pós-parto, entra na primeira infância, adolescência, adulto e a terceira idade. E essa curva, ela tende a ser progressiva. Quando eu chego na terceira idade, eu já não tenho mais o mesmo ritmo biológico, a mesma produção hormonal, o mesmo poder de autocura. Aquela questão da rotina citada no início da nossa conversa, o idoso ele consegue fazer isso com mais eficácia do que a gente no nosso dia a dia corrido. Então ele acaba dormindo um pouco menos em função de conseguir criar essa rotina. Ele dorme cedo, ele acorda mais cedo. Geralmente os idosos, não é uma regra, mas já são aposentados. O ritmo de vida não é tão intenso. Então eles conseguem ter uma possibilidade de dormir um pouco menos e conseguir se organizar. Mas, por um outro lado, essa curva, por ele não ter, vamos dizer assim, tanta saúde e vitalidade quanto um adulto, precisa se preocupar um pouco mais, está sempre em contato com o seu geriatra, né, olhando um pouco da questão postural também. A gente em consultório e em aula sempre trabalha muito forte isso em função da questão da osteoporose, influencia na questão de postura em joelho, quadril, coluna. E quando se deita para dormir, a postura fica involuntária, você não consegue corrigir a sua postura. Até porque vai muito da estrutura que você deita, né, do colchão que você dorme. E aí a gente fica mexendo para lá e para cá, e os micro despertares do idoso durante a noite é mais fácil. Ele acaba acordando e não ter a possibilidade de um sono adequado. Então, olhar bem e se cuidar, eles fazem isso. Mas poder se prevenir, se remediar olhando mesmo como dorme, de que maneira dorme, em cima de onde dorme, vai favorecer demais a qualidade de vida deles. Que interessante, né? Doutor, quais os problemas de saúde que podem estar relacionados aos distúrbios de sono? Dani, é uma série de problemas, porque como a gente citou, durante o sono o organismo promove a autocura. Então é muito comum perda de memória. Por quê? O cérebro ele tende a diminuir a intensidade de informações durante o sono. Então, se eu não consigo reestabelecer, então, principalmente nos idosos, a perda de memória, doenças cardiovasculares, dores musculares difusas, você dorme com dor e acorda com dor também, dores musculares difusas. Todos os sistemas fisiológicos podem sofrer com essa questão da falta de sono, porque ele não consegue promover essa autocura. Mas as mais comuns são cardiovasculares, problemas linkados à memória e assim sucessivamente. Muito bem. A gente tem mais dúvidas para o Dr. Jorge tirar aqui para a gente, né? Mas vamos esclarecer essas dúvidas daqui a pouquinho, porque antes eu tenho uma dica ali importante que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Doutor, já volto. Vamos continuar falando sobre a importância do sono de qualidade para a nossa saúde. O Dr. Jorge está aqui. A Thaís falou um negócio muito interessante. Às vezes a gente acorda no meio da noite com sede, ou porque precisa fazer xixi. É normal, né? Acontece com todo mundo. E aí a gente volta para o primeiro estágio do sono, às vezes fica um pouco difícil dormir. Por que isso acontece? É comum acontecer? A gente interrompe, né, um ciclo natural do sono. Antes de dormir, é bom a gente tentar não ingerir líquidos, não comer,
quebrar essa rotina de interromper. Tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade e voltam a dormir de uma maneira natural. Tem pessoas que mal acordam, faz isso meio que no automático, já deita, mas a grande maioria ainda tem uma dificuldade com isso. Então, a rotina, como a gente citou, é legal que você não beba nada, não ingira líquido para que você não possa ter que levantar, né, para urinar. E até mesmo por hábito, porque muitas das vezes a falta desse sono ou até esse hábito faz com que você interrompa o sono e vá procurar, por exemplo, a geladeira. E a gente começa a associar, né, várias pesquisas falam sobre isso, essa falta de sono com a própria obesidade. Você interrompendo esse ciclo, existe um hormônio, a leptina, que ela é responsável pela aquela sensação de estar saciedade, de cuidar do seu organismo para que você não venha comer em excesso, tá? Estou bem, estou de estômago cheio, não quero mais. Se você interrompe isso, você perde essa possibilidade. Então você assalta a geladeira durante a noite e até mesmo durante o dia come de maneira exacerbada. Então, 3 horas antes de dormir, corta os líquidos, não se alimente com alimentos pesados, né? Cuide do ambiente para que você durma, porque isso é primordial. Né? Pouca luz, pouco som, aparelhos eletrônicos de ladinho. A possibilidade, como ela citou, de algo que estimule o relaxamento é sensacional, que você vai eliminar esse risco de uma maneira absurda. O senhor falou muitas coisas aí, não tem jeito, né? Aquela olhada no celular à noite. Aquela última verificada no Instagram. Deixa eu falar uma coisa, ó, você pode mandar sua pergunta, viu? 11 950336870. Vai aparecer aqui no vídeo que o Thiago vai colocar pra gente. São 9 horas e 22 minutos, a gente quer a sua pergunta aqui para o nosso convidado, o fisioterapeuta Jorge Alves da Silva. Mas, doutor, antes da gente trazer as perguntas dos telespectadores, o senhor trouxe alguns itens aqui. Eu queria começar com esse daqui, que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, já que o senhor trouxe esses itens, a respeito das dores na coluna. Tem muitas pessoas que reclamam muito de dores nas colunas, na coluna por causa de uma noite mal dormida. O que é que causa dor na coluna durante o sono? Então, vamos lá. Aqui é uma analogia bacana da coluna, né? A diferença das vértebras certinha, as mais lilás são as vértebras cervicais, as azuis são as vértebras torácicas e as verdes lombares. A coluna ela tem uma responsabilidade de proteger a medula, que está dentro dela, e os nervos que vão sair na lateral, né? Tem até essa analogia amarelinha que está mostrando na imagem. Isso seria a ramificação nervosa, os nervos. Esse amarelinho. O amarelinho aqui são os nervos, é isso? Os nervos, ele sai de dentro da medula. Então, a função da coluna é proteção, é proteger a medula. A medula, toda a informação de dor, de movimento, de sensibilidade, sai dela. Então, o que acontece? Se eu tenho um problema relacionado a ela, que me dá proteção, e ela pinça esse nervo, eu vou ter dor, eu vou ter perda de sensibilidade e várias outras patologias. Então, quando a gente fala, né, do sono, quando eu estou em pé, eu consigo me reorganizar, estou acordado, sentado ou em pé, eu me reorganizo, se eu tenho um incômodo. E quando eu durmo, não. É involuntário, eu estou dormindo. Então, não vou conseguir ficar me organizando ou não. Se você parar para pensar uma situação bem simples, o meu quadril, principalmente nos homens, ele é mais curto do que o meu ombro, só que ele é mais pesado. Então, eu procuro posições para tentar ter conforto. Só que muitas das vezes, conforto não é sinônimo de saúde. Por quê? Eu vou virar a minha coluna, eu vou agredi-la. Então, automaticamente, posso ter aquela sensação de acordar e com cansaço físico em função dessas dores musculares. Então, uma estrutura que me ajude com esse alinhamento postural, né? Porque a gente dorme na média de 8 horas por dia. Isso dá quase 1/3 da nossa vida. Quando chegarmos aos 75 anos, 25 anos passamos dormindo. Uma matemática simples que a gente não pensa. Então, é atenção primária em saúde, é prevenção e promoção à saúde. Pensar dessa maneira, hoje o próprio governo federal, o Ministério da Saúde, prima muito pela atenção primária em saúde. E isso a gente está cuidando do que possa vir evoluir lá na frente. Como eu disse anteriormente, um problema cardiovascular pode vir estar linkado a uma má postura e eu não conseguir dormir de maneira adequada. Agora, você falou de 8 horas de sono,
Tem gente que acaba dormindo menos, né? Meu pai, por exemplo, eu acho que ele dorme umas 6 horas e acorda super bem, revigorado. Isso varia de pessoa para pessoa? Discute-se muito, né? Na fase adulta, na média de 6 a 8 horas por dia. Os idosos tendem a dormir até um pouco menos, umas 6 horas por dia. Mas até a própria... Pai, ele que tá te chamando de idoso, viu? Não fui eu, não. Não, pai, relaxa. Mas 8 horas por dia, que a Organização Mundial de Saúde reconhece como uma possibilidade real, né, de conforto associado, né, a uma necessidade fisiológica de reorganização. Então, a média é essa. Existem pessoas que dormem menos. Não é uma matemática exata, né? Existem pessoas que têm um ritmo biológico diferente. Sim. Dormem um pouco menos, mas conseguem ter todos esses padrões. Mas as pesquisas apontam que a maioria, né, uma evidência em cima da maioria, vem em seguida de 8 horas de descanso realmente. Legal. Vamos às perguntas dos telespectadores, doutor. Olha lá, boa noite para o Mais Vida, maravilhoso. Não percam o seu programa. Faz 16 anos, doutor, que eu faço tratamento de estresse crônico. Nunca mais eu dormi bem. Tomo clonazepam. Eu tomo clonazepam e escitalopram. Acho que eu falei certo aqui. O que eu faço para dormir sem esses medicamentos? Eu estou tentando tirar o clonazepam com outros, mas não é fácil. Ela está trocando aqui um medicamento por outro. Obrigado, abraço a todos. Aliás, não se pode trocar medicamento sem consulta médica, é muito importante. No caso que a nossa amiga, como é o nome dela? Não colocou o nome aqui, né? Então, a nossa amiga... Acho que está aqui embaixo, ó. Sou o José Maldonado de São Paulo, nosso é isso? amigo. O José, é uma questão social muito ampla isso, né? Linkar ao estresse, é isso. Eu dou aula numa faculdade na minha cidade que o que a gente começou a fazer? A gente começou a linkar o departamento de ortopedia ao setor de psicologia, do curso de psicologia, e criamos grupos de atendimento para dor crônica ou para estresse associado ao setor de psicologia, de terapia, literalmente, para a gente conseguir associar a diminuição de ansiedade, a essas sociofobias, né, que hoje em dia é muito comum. A gente para pensar, os nossos avós não tinham isso. É verdade. Isso veio associado com o progresso, com tudo que a gente está vivendo de bom através da tecnologia, mas muita gente tem dificuldade de lidar com isso. Então, uma dica bacana para que ele possa se reorganizar é cuidar do seu sono com todas as rotinas que a gente citou aqui desde o início. Se ele já está medicado, ele já está procurando pelo menos um acompanhamento psicológico, mas entrar um pouco mais a fundo nessa questão social. Se ele conseguir, de maneira natural, né, o próprio organismo expelir essa possibilidade de estresse, ele vai conseguir automaticamente uma boa noite de sono. Como citado até no próprio comercial que a garota falou, a questão de o relaxamento para que venha dormir. Isso é sensacional, as pessoas não pensam, não cuidam. Às vezes, um escuro com uma música baixa facilita você conseguir se reorganizar, uma leitura prévia, mas uma luz baixa, aquelas luzes bem baixinhas em cima do próprio livro, mas uma coisa que te dê prazer. As pessoas estão esquecendo um pouco disso. É tão mecânico o nosso dia a dia, é tão acelerado que você já dorme pensando em acordar. Sim. Você já dorme pensando na conta que você vai pagar, você já dorme pensando no relógio que vai despertar. E aí essa sociofobia transforma o seu sono num dragão de 7 cabeças. Que é isso que a gente vem lutando clinicamente para diminuir e transformar uma possibilidade de vida melhor. Muito bem. A Lourdes de Martinópolis, São Paulo, falou: boa noite, Fábio e Dani. Amo essa dupla. Um beijo, Lourdes. Obrigada pelo carinho, viu? Como recuperar um sono quando trabalha à noite? Porque o dia é bem diferente. Como é que eu posso melhorar ou resolver isso? O ritmo biológico é um problema sério, né? Ela precisa reorganizar o próprio relógio biológico dela. Não vai conseguir ser com tanta excelência igual fosse à noite. É engraçado o corpo, né? Deus é tão perfeito que Ele nos fez para que relaxasse durante a noite. Porque a luz natural baixa e assim sucessivamente. Se ela conseguir durante o dia criar esse ambiente para ela, vai facilitar. Então, a casa calma, quieta, o quarto bem escurinho, como a gente citou, os aparelhos eletrônicos para os cantos, nenhuma luzinha para incomodar. Se ela conseguir criar, ela vai ter uma possibilidade maior. Mas o ritmo biológico dela até entrar
nessa rotina, pode sofrer um pouquinho, onde ela vai ter esse desconforto. O indicado é tentar manter, né, a naturalidade da noite, mas a gente sabe que profissionalmente existem os terceiros turnos e assim sucessivamente. Então, tentar cuidar, monta esse ambiente propício a um sono, né, a restabelecer de maneira natural, que ela vai ter uma possibilidade maior. Não tentar descansar no sofá, existe uma grande diferença entre dormir e repousar. Repousar vai te dar essa possibilidade mesmo. Então, organize o repouso para que ele venha a ser evolutivo. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Boa noite, Fábio e Dani. Pergunta ao doutor se caminhada melhora o sono. É o Gilvan, lá de Maceió, Alagoas, que está perguntando. É uma ótima dica, Gilvan. Quando a gente citou nisso o triângulo da qualidade de vida, o sedentarismo ele influencia de maneira negativa, sem sombra de dúvida. Porque através do sedentarismo vem muitas outras patologias, a própria obesidade vem a incomodar. E quando eu me canso um pouco mais, eu levo, né, o meu organismo a uma atividade física, eu aumento o ritmo cardiovascular, eu tenho dores musculares, eu tenho aquela sensação que, tipo, preciso descansar. Sabe quando a gente quer chegar em casa? Aí você toma um banho quente, né? O calor ele é vasodilatador, ajuda o músculo a relaxar um pouquinho e você vai estar cansado, querendo deitar para descansar. Então, qualquer tipo de atividade física moderada, com acompanhamento também de um profissional de educação física, é bom a gente dar uma olhadinha num check-up pré, né, de toda a situação para que possa fazer isso, mas sem sombra de dúvida alguma vai influenciar de maneira positiva no sono. Muito bem. Bem. Olha, gente, tem muitas Tem perguntas. que voltar de novo, doutor. Tem que voltar de novo. Porque nós recebemos aqui literalmente uma enxurrada de mensagens. A gente quer agradecer vocês aí de casa pela participação. Já fica o convite para o doutor Jorge voltar outro dia para terminar de esclarecer todas as dúvidas aqui, né? E quem quiser tirar um pouquinho mais de dúvidas aí, não aguentar esperar, tá com o Instagram aberto, vai lá no professor_jorge.júnior e no Facebook Jorge Júnior Alves. Muito obrigada, doutor, pela presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço, né? A gente coloca os canais para que a gente possa trocar informações. Eu acho que falta um pouquinho disso, de empatia, humanização em processo de saúde. Então, a gente tenta, da melhor maneira possível, né? Da maneira que vim, organizar e estar respondendo e ajudar da melhor maneira possível. Vamos tentar executar um pouco do que você nos ensinou nessa noite. Obrigado por ter vindo.